Você já sentiu como se estivesse preso em um ciclo infinito de dor e confusão, onde cada momento de felicidade parece ser roubado logo em seguida? Como se estivesse em um labirinto emocional criado por alguém que diz amar você, mas que, ao mesmo tempo, destrói cada pedaço do seu ser? Se isso soa familiar, você pode ter sido vítima do ciclo de abuso narcisista. E hoje, vamos desvendar as 10 fases desse ciclo cruel que aprisiona tantas pessoas. Preste atenção, porque isso pode mudar a sua vida. Você não está exagerando. Você não está louco. A dor que você sente é real, e há um motivo para isso. Narcisistas criam um enredo onde você é o vilão e eles, a vítima. Eles manipulam, distorcem, fazem você duvidar de si mesmo até que sua identidade se torne uma sombra. Mas a verdade precisa ser dita. E hoje, juntos, vamos expor cada detalhe desse jogo psicológico. Fase 1. A idealização. O sonho perfeito. No início, tudo parece perfeito. O narcisista entra na sua vida como um furacão de paixão e intensidade. Você sente que finalmente encontrou a pessoa dos seus sonhos. É como se tivessem sido feitos um para o outro. Palavras doces, elogios constantes, promessas de um futuro perfeito. É o famoso love bombing. Mas cuidado, porque essa fase não dura para sempre. A verdade é que você não encontrou um amor, mas uma ilusão cuidadosamente construída. Cada palavra encantadora, cada gesto apaixonado, tudo foi estrategicamente planejado para te prender. Eles estudam seus desejos, espelham sua personalidade, fazem você acreditar que nunca conheceu alguém tão compatível. Mas por trás desse conto de fadas, há uma escuridão à espreita, pronta para se revelar no momento certo. Fase 2. A construção da dependência emocional. No começo, parece natural. Você quer estar perto dessa pessoa o tempo todo. A conexão é intensa, quase mágica, mas sem perceber, essa presença se torna necessidade e o narcisista se transforma no centro do seu universo. Seus dias começam a girar em torno dele. Suas escolhas passam a ser moldadas por sua aprovação. O que antes era liberdade se torna uma corrente invisível. Aos poucos, sua vida encolhe. Seus amigos parecem menos interessantes. Seus hobbies já não trazem a mesma alegria. Você começa a abrir mão de pequenas coisas em nome do amor, mas na verdade está abrindo mão de si mesmo. O narcisista não precisa mandar você se afastar. Ele apenas planta a ideia de que ninguém mais te entende como ele. E assim você se isola, suas opiniões perdem força. Quando tenta se impor, recebe olhares de desprezo ou silêncio como punição. Pequenos gestos que te fazem sentir inadequado. Você começa a andar em um campo minado emocional, medindo cada palavra, temendo que um simples comentário possa desencadear uma tempestade. E quando você tenta se reconectar consigo mesmo, vem a culpa, o medo de decepcionar, de perder o pouco de carinho que ainda recebe. Você se convence de que precisa mudar, de que o problema está em você. Mas essa dependência não é amor, é um jogo cruel de controle. Quanto mais frágil você se sente, mais forte ele se torna. E sem perceber, você já não sabe mais quem era antes de tudo isso. Fase 3. As primeiras microagressões. Então, surgem os primeiros sinais de alerta. Pequenos insultos disfarçados de brincadeira. Pequenas atitudes que fazem você duvidar de si mesmo. Mas você releva. Afinal, a fase da idealização foi tão intensa que você acredita que foi apenas um deslize. Mas não foi. É assim que tudo começa. Um comentário sobre sua roupa que parece inofensivo, mas carrega um tom de desdém. Um olhar de impaciência quando você compartilha algo importante. Uma piada sobre suas inseguranças que faz os outros rirem, mas deixa um gosto amargo em você.
Está sendo sensível demais, ele diz. Eu só estava brincando. E você começa a questionar se realmente está exagerando. Pouco a pouco, esses momentos se tornam mais frequentes. Você sente que algo está errado, mas não consegue nomear exatamente o que. A cada ferida emocional, o narcisista traz um gesto de carinho logo depois, confundindo sua mente, te fazendo acreditar que tudo não passa de um mal-entendido. Você se convence de que aquela pessoa incrível do início ainda está ali. Só teve um dia ruim, só precisa de mais paciência, de mais amor. Mas, na verdade, esse é apenas o começo da desconstrução da sua autoestima. O narcisista testa seus limites, observa até onde pode ir sem que você perceba, e pouco a pouco vai moldando a sua realidade, te acostumando a aceitar cada vez mais. Você não vê que está sendo manipulado, ainda não, mas em breve o jogo ficará mais cruel. Fase 4. A manipulação e a culpa. No começo, você tenta ignorar as pequenas agressões, mas em algum momento, algo dentro de você desperta. Você questiona, busca explicações, tenta entender por que aquela pessoa que dizia te amar agora fere tanto. E é aí que o jogo psicológico se intensifica. O narcisista não admite erros. Em vez de assumir a responsabilidade, ele inverte a situação, distorce os fatos e planta dúvidas na sua mente. Você está exagerando, você é muito sensível, isso é coisa da sua cabeça. De repente, o problema não é o comportamento dele, mas a sua reação a ele. A manipulação acontece de forma tão sutil que você não percebe que está sendo levado a duvidar da própria percepção. Você se lembra do que aconteceu, sabe que algo estava errado, mas, diante da segurança com que ele nega, começa a questionar a si mesmo. Será que estou exagerando? Será que sou eu o problema? E assim, pouco a pouco, você aceita as distorções da realidade que ele impõe. E quando a culpa se instala, o ciclo se repete. Você sente que precisa compensar, agradar, provar que não queria causar conflitos. Se desculpa por algo que nem fez, abaixa a cabeça, suprime sua dor para manter a paz. Mas a paz nunca dura, porque o objetivo do narcisista não é equilíbrio, é controle. Ele se alimenta do seu desespero, da sua necessidade de ser compreendido. E quanto mais você tenta consertar a relação, mais se perde dentro dela. Fase 5. A gaslighting, quando sua realidade é distorcida. Aqui, o narcisista manipula sua percepção da realidade. Ele nega coisas que disse, altera fatos e faz você acreditar que está louco. Você perde a confiança na sua própria memória e começa a depender dele para saber o que é real. Fase 6. O isolamento com o tempo. Você se vê cada vez mais sozinho. Familiares e amigos se afastam, não por vontade própria, mas porque o narcisista criou situações para afastá-los de você. Eles não querem o seu bem, eles têm inveja da gente. E você acredita. No início, as insinuações são sutis, pequenos comentários venenosos sobre como alguém da sua família não gosta dele, como seus amigos são negativos ou como certas pessoas querem te ver infeliz. Você não percebe, mas está sendo envenenado contra aqueles que realmente se importam com você. Sem perceber, você começa a se afastar. Para evitar conflitos, você cancela encontros, responde menos mensagens, se fecha no mundo que ele criou para você. E quando alguém tenta te alertar, ele está pronto. Viu como eles querem te controlar? Eu sou o único que realmente te entende. E no fim, você se sente encurralado. O narcisista se torna sua única referência, seu único apoio. Mas essa não é uma relação de amor. É uma prisão sem grades, onde a sua solidão é apenas mais uma forma de poder sobre você. Fase 7. A desvalidação. O amor vira pó. Agora, a verdade se revela.
O narcisista, antes apaixonado, começa a te tratar com frieza, desprezo e desinteresse. Os elogios somem, as críticas se tornam constantes. Tudo o que você faz é errado. E você se desespera, tentando voltar àquela fase inicial, sem perceber que foi tudo uma ilusão. A pessoa que te colocava em um pedestal agora mal te olha. O tom de voz mudou, os gestos carinhosos desapareceram. Qualquer tentativa de conversa se transforma em impaciência, olhares de desdém, silêncio absoluto. Você se sente invisível. Cada erro seu, por menor que seja, vira um motivo para mais desprezo. E o pior, você acredita que a culpa é sua. Você se esforça, muda, tenta ser mais compreensivo, mais paciente. Se adapta a cada exigência na esperança de reviver aqueles dias de amor intenso. Mas o amor nunca existiu. O que existiu foi uma armadilha. O narcisista nunca quis uma parceria, apenas um brinquedo emocional para usar e descartar quando perdesse a graça. E agora você começa a perceber que está sendo quebrado aos poucos. Fase 8. A explosão do abuso. A situação piora. As brigas se intensificam, as agressões emocionais e até físicas se tornam frequentes. Você anda pisando em ovos, com medo de cada reação, mas mesmo assim, você fica, porque sua autoestima já foi destruída. O que antes eram microagressões, agora se tornam ataques diretos. As palavras machucam como lâminas afiadas, cada insulto destrói um pedaço de quem você era. O olhar de desprezo, as portas batendo, o silêncio cruel que te faz implorar por migalhas de atenção. E quando você reage, quando finalmente tenta se defender, ele se faz de vítima. Olha como você me trata, você é o problema, ninguém mais te aguentaria. E exausto, você acredita, a cada explosão segue-se um período de falsa calmaria. Ele pede desculpas, jura que vai mudar, diz que te ama. Você quer acreditar, quer se agarrar à esperança de que tudo pode voltar a ser como antes. Mas essa esperança é apenas mais uma corrente, te mantendo preso em um ciclo que só se repete. Você já não vê saída, mas precisa entender, isso não é amor, é destruição. Na fase 9 acontece o Descarte, é quando você é jogado fora. Um dia, sem aviso, o narcisista te joga fora como se você nunca tivesse significado nada. Ele te substitui por outra pessoa rapidamente, como se você nunca tivesse existido. E você fica devastado, sem entender como tudo mudou tão rápido. É como se o amor que você sentia tivesse sido apagado com um estalo de dedos. E tudo o que restou foi uma saudade amarga, uma dor que rasga por dentro. Você se vê perdido, sem chão, tentando entender o que aconteceu, se questionando sobre onde errou. Mas a verdade é que você nunca teve controle sobre a situação. Você foi descartado como uma peça quebrada, sem valor, quando o narcisista encontrou alguém novo para alimentar seu ego. E o pior é que mesmo depois de ser deixado de lado, você ainda sente a necessidade de pedir desculpas, de querer explicar, de tentar salvar o que já não existe mais. Você se sente pequeno, insignificante, como se nunca tivesse sido importante, mas a sua dor é real. O vazio que ele deixou em você não é sua culpa. O narcisista nunca foi capaz de amar de verdade. E agora, mais uma vez, ele se foi, deixando você para se reconstruir sozinho. Fase 10. O hoovering, a tentativa de retorno. Quando você começa a se reconstruir, ele volta. Com mensagens, pedidos de desculpa, promessas de mudança. Ele sabe que você ainda tem esperança e usa isso contra você. Mas a verdade é que o ciclo vai recomeçar. E a única saída é cortar o contato de vez. Para concluirmos, se você se identificou com essas fases, saiba que você não está sozinho. Busque conhecimento e apoio para romper este ciclo de abusos. Existe vida após o abuso.
Você é mais forte do que imagina, merece paz e uma vida leve. Se esse vídeo te ajudou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui sempre teremos espaço para reflexões que podem transformar vidas. E se você quiser entender mais sobre como se recuperar desse tipo de relação, assista ao vídeo que está aparecendo na tela agora. Até a próxima!